Queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Feliz de estar passando esta gravação desse breve estudo. Hoje o nosso culto de doutrina da Palavra de Deus. Quero meditar com os irmãos no livro de 1 Samuel, capítulo 3, verso 10, parte B, que diz: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Meus queridos irmãos, esse texto ele é bastante conhecido, principalmente para os leitores da Bíblia, quando nós sabemos a história de Samuel crescendo na casa de Deus, depois de ser devolvido como prova de gratidão ao voto feito pela sua mãe Ana. E agora nós vamos estar vendo esse Samuel servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Nós sabemos que naquela época ainda não era manifesto a forma clara e visível de como Deus se manifestara. E Samuel, na sua pouca idade, diz a Bíblia que ele não entendeu. Deus falava e ele não entendia que era Deus que falava. E os irmãos já sabem desse texto muito bem. O que eu quero nesta tarde transmitir ao coração dos irmãos são pelo menos 5 segredos da vitória de quem ouve a Deus. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas ouvem muitas coisas, muita gente, muitos teólogos, muitas filosofias, e Paulo já advertira dizendo que nos últimos dias, com o crescimento de dias trabalhosos, de problemas que se surgiriam, problemas que viriam ao encontro dos homens, os homens ficariam com comichões nos seus ouvidos, de forma que dificultasse ouvir a voz de Deus. Então quero falar 5 segredos para quem ouve a voz de Deus. Em primeiro lugar, tem sempre uma direção a seguir. Quem ouve Deus tem sempre uma direção a seguir. Samuel, mesmo pequeno, a gente observa que Samuel nunca saiu da dependência de Deus. Samuel esteve cumprindo o ofício e cresceu em uma direção. Quem ouve Deus não sai da direção. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, ele está firme, constante e abundante, sempre na obra do Senhor, sabendo que o seu galardão vem de Deus. Samuel não saiu do rumo, Samuel não perdeu algo, Samuel cresceu e entendeu a seguir que de fato Deus estava com ele. Então a primeira virtude ou o primeiro segredo de quem ouve a Deus tem sempre uma direção certa. Depois você medita nesse capítulo 3 todo e você vai entender o que nós estamos transmitindo aos irmãos. Em segundo lugar, um outro segredo na vida de quem ouve Deus: não se embaraça com os negócios dessa vida. O que é embaraço, irmãos? Embaraço é tudo aquilo que vem para nos tirar do plumo, para nos tirar do alvo. E Paulo, com muita precisão, exortou Timóteo, aquele novo pastor, dizendo na sua segunda carta, no capítulo 2, do versículo 4, dizendo: porque quem milita não se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar-lhe aquele que me chamou para esta obra. Então, muita gente está embaraçado na vida cristã, na vida espiritual, porque não ouve Deus. Consegue ouvir todo mundo, mas não consegue ouvir Deus. Essa pessoa leva uma vida embaraçada, uma vida sem norte, uma vida sem rumo e uma vida sem equilíbrio espiritual. Então, quem ouve Deus, o segundo segredo é: não vive embaraçado com as coisas dessa vida. Terceiro lugar, Paulo também exortou a Timóteo no capítulo 2, no versículo 7, dizendo que tenha entendimento de tudo. Quem ouve Deus, talvez você me pergunte: qual é o segredo para ouvir Deus? Como consigo ouvir Deus? Nós ouvimos Deus através dos ricos e infalíveis conselhos da palavra, quando nós lemos, e quando buscamos a Ele em oração e com uma vida de consagração, uma vida devotada aos seus pés, nós ouvimos a Ele. E quem ouve Deus tem esse segredo, entende tudo. Enquanto o mundo está em caos, enquanto o mundo está parando, enquanto o mundo está em circunstâncias adversas, a igreja que ouve Deus tem entendimento de tudo, sabe do que está acontecendo,
porque Mateus 24 exorta dizendo que estes são dias finais, começo das dores, apesar que ainda não seria o fim. Então, quem ouve Deus tem entendimento de tudo. Quarto lugar, quem ouve Deus não se desvia do projeto sonhado em seu coração. É interessante observar, irmãos, que José, no capítulo 37 do Gênesis, quando a Bíblia relata sobre ele, nós vamos entender que José é um jovem sonhador, conta os sonhos, até para quem não deve contar, contou para os seus irmãos um sonho profundo, um sonho profético, mas ele não saiu do projeto, ele não se desviou daquilo que havia sonhado. Quantas pessoas que começaram o ano, apesar de estarmos entrando ainda no 4º mês do ano de 2020, e já conseguiu sair da rota, já conseguiu sair do projeto, porque não ouve Deus. Deus fala, Deus usa os profetas, Deus usa a palavra, Deus usa as circunstâncias, Deus usa os pastores, mas ele não consegue entender que Deus está falando. Por isso a recomendação: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Guarde esse segredo na sua vida espiritual, não se desvie do projeto. Aquilo que você estabeleceu para 2020, mantenha-se firme. As circunstâncias vêm, muda a rota, mas você precisa entender que tem um alvo e que você não pode parar em meio à caminhada. Isso é o quarto segredo de quem ouve a Deus. Quinto e último segredo de quem ouve a Deus é o reconhecimento por parte de outras pessoas de que de fato você é profeta de Deus. É interessante observarmos quando Samuel estava diante da casa do sacerdote Eli, no capítulo 13, no versículo 19 e o versículo 20, nós encontramos Samuel crescendo e a Bíblia enfatiza dizendo que o Senhor era com ele. No versículo 20 nós entendemos que todo o Israel, de Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. A pergunta que eu quero deixar para terminar a reflexão é: se Samuel tivesse deixado de ouvir a voz de Deus, será que ele teria condição de ser reconhecido como profeta? Será se nós teremos condições de que alguém olhe e diga que verdadeiramente nós somos profeta, nós somos reconhecidos por Deus como profeta? Isso é possível quando nós atentarmos para ouvir a voz de Deus. Então, nesta tarde dessa reflexão, entenda: ouça Deus, diga: fala, Senhor, que o teu servo, que a tua serva ouve. Abra os meus ouvidos espirituais. Talvez os seus ouvidos espirituais estão surdos, ou quem sabe com comichões, como disse Paulo, e os seus ouvidos materiais estão abertos às manchetes alarmantes e a tanta coisa ruim que a mídia enfatiza. A política e os homens sem Deus conseguem lançar em os nossos ouvidos. De fato, nós precisamos abrir os ouvidos espirituais, os olhos ungidos com colírio, e atentarmos para que a voz de Deus seja notória e viva em nossos corações. Quero terminar dizendo o que o cantor Samuel Mariano, compondo uma das suas mais belíssimas canções, ele canta dizendo: é melhor ser o menino que te ouve do que um sacerdote rejeitado. Guarde essa palavra e creia naquilo que o Senhor há de te dar através da sua palavra. Oremos ao Senhor para concluir a nossa participação nesse culto de ensino da palavra. Bondoso Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que eu te agradeço por esse privilégio de estar ministrando esta tarde ao coração daqueles que dentro do grupo, esse meio que nós temos hoje de ouvir essa reflexão. Estenda, Senhor, a tua mão e o teu grande amor sobre nós. Aqueles que haverão de parar para ouvir essa mensagem,
Eu sei, Senhor amado, que é resumida, mas isso foi aquilo que Tu propôs na minha alma e no meu coração, para servir de alimento aos Teus filhos que estão em seus lares nesta tarde, nesta noite. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Nós estamos, meu Deus, com o templo fechado, mas com o nosso coração aberto para ouvir a Tua gloriosa voz. Fala conosco de uma maneira gloriosa, em o nome de Jesus. Diga amém e amém.